Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sanger Nogueira e eu fui convidado pela Mel Amazônia para esse projeto mais um dia. Então, eu vou ter um espaço, como se fosse um bloco num programa de TV, para falar sobre atualidades. Eu chamei esse bloco de Ainda Democracia. Eu sou o Sanger Nogueira, para quem não me conhece, eu sou professor de História de Valença. Recebi o convite da Mel e eu vou tentar, sempre que possível, semanalmente, trazer um vídeo para debater algo que esteja acontecendo no Brasil ou no mundo, tendo em vista a minha formação, que é historiador. Então, sejam bem-vindos. Nesse primeiro tema, nesse episódio número 1, eu queria falar com vocês a respeito da democracia. Justamente porque, até porque o nosso título do nosso bloco é Ainda Democracia, né? Eu vejo muitas pessoas, quando a gente vai nos cafés, quando a gente vai conversar com as pessoas, com um sentimento de descrença em relação à democracia. A democracia seria como se fosse aquela pedra ali que todo mundo tem a noção de que sempre existiu. Ou seja, as pessoas que nascem hoje já nascem em países democráticos, logo a democracia é uma coisa pela qual você não deve lutar por ela, ou pior, que a democracia é como se fosse um entrave ao desenvolvimento, ou um entrave a fazer aquilo que é certo, né? Então, nesse primeiro vídeo eu queria conversar com vocês a respeito da democracia e o quão raro ela é e, portanto, como que a gente tem que ser, cada geração, lutar pela manutenção da democracia. Quem tem boa memória vai lembrar que na época da escola vocês aprenderam que a democracia era uma invenção lá de Atenas e que ela foi se aprimorando ao longo dos séculos, culminando com a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que estabeleceram os marcos da chamada democracia representativa de hoje. Quando a gente fala isso, é uma invenção dos gregos, dos atenienses, tem-se a noção de que ela sempre existiu. Só que não, gente. Se a gente pegar a história da humanidade, ou mesmo a história do Homo sapiens, ou mesmo a história das sociedades, a democracia é um pequeno pedaço dessa história imensa. Se nós pegamos a nossa história do Brasil, por exemplo, a maior parte da história do Brasil foi vivida sem democracia ou com um conceito muito limitado de democracia. Ou seja, por exemplo, eu sou de 1983, meu ano de nascimento, e em 1983 não havia democracia no Brasil. Olha só que loucura, nós vivíamos sob uma ditadura militar. Então, se a democracia não é essa coisa que sempre existiu, se a democracia é essa coisa que a gente tem que preservar, muitos jovens me perguntam: Sanja, por que preservar a democracia? Não seria melhor um governo em que uma pessoa teria grandes poderes e, por ter grandes poderes, ele poderia fazer grandes coisas de uma maneira muito mais rápida? As pessoas me perguntam isso. Por quê? E aí elas tentam confirmar a opinião delas. Numa democracia você tem que ouvir todo mundo. Se você tem que ouvir todo mundo, obviamente o processo não é rápido. Numa democracia você tem que convencer o adversário, mas como a gente vê que e muitas vezes os adversários nunca são convencidos, sempre dá aquele ar de que as coisas não funcionam. Não seria melhor destruir isso tudo? Um homem ou uma mulher com amplos poderes pudesse fazer aquilo que fosse necessário fazer? E a história, né, tem uma resposta para isso. A resposta que a história dá, né, se a gente tomar a história como uma mestra, seria que isso dá muito errado. Isto é, as pessoas têm a tendência a abusar do poder. Se você dá muito poder para uma única pessoa ou para um pequeno grupo de pessoas, a tendência não é que as pessoas utilizem esse poder para fazer o bem ou para fazer melhor. Mas a tendência é oposta. As pessoas vão começar a se colocar como seres, como grupos especiais, e eles vão começar, por serem grupos especiais,
descumprir a regra ou criar regras especiais para eles mesmos. Então é tipo aquele... porque as pessoas têm essa noção, né? Se uma pessoa boa tiver todo o poder, logo ela vai manifestar todo o poder de uma forma boa. E aí o interessante é fazer as pessoas observarem que na democracia há um controle do poder. Isto é, o cara mais poderoso, mesmo assim há algo acima dele, que numa democracia é a Constituição. Se, por outro lado, a gente dá o poder para uma pessoa sem nenhuma restrição ao poder dela, a tendência é que ela se torne um tirano. E quando eu falo isso, outros pensadores já falaram isso antes de mim. Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, o próprio Maquiavel, ou seja, muitas pessoas que viveram perceberam que o poder tem que ser regulado pelo poder. Tanto é que nós temos hoje a divisão dos 3 poderes. A gente vê isso hoje, por exemplo. Às vezes o nosso presidente fala alguma coisa que é equivocado, no sentido de que ultrapassa o seu poder, vem um outro poder, que pode ser o legislativo ou o judiciário, para falar com ele: senhor presidente, isso aqui não é sua atribuição, ou senhor presidente, isso aqui você não pode fazer. E isso, muitas vezes, quando é realizado, as pessoas acham que, eles não se entendem. O fulano da instituição A fala do fulano da instituição B, que o C também fala, ou seja, é uma bagunça. Mas isso não é bagunça, gente. Isso é apenas a limitação do poder. Isso é a essência da democracia. Por exemplo, muitas pessoas discutindo temas variados é a essência da democracia. Por quê? Porque se elas estão discutindo é porque elas não podem impor. Entenderam o raciocínio? Por que eu teria que convencer uma pessoa se eu posso impor a minha opinião a essa pessoa? Não faz muito sentido, faz? Não. Então, quando a gente vê, por exemplo, de vez em quando a gente liga lá na TV Senado, né, ou a TV Câmara, que são canais que mostram a vida lá no parlamento, e a gente vê aquele monte de homens e mulheres, idosos, jovens, muitas vezes falando alto, falando e tudo mais, a gente tem aquela noção de balbúrdia, né? Para citar o nosso ministro da Educação. Só que aquilo é a essência da democracia, é o debate intenso. Só que aí que está o problema. A democracia, gente, como não é uma coisa da realidade, não é uma coisa que sempre esteve aí, é uma invenção humana, de geração em geração nós temos que fazer aquele esforço para ensinar para os mais jovens o valor da democracia. E essa talvez seja a análise do vídeo de hoje. Será que nós estamos nesse exercício diário de geração em geração? Isso está funcionando no Brasil? Vocês percebem na sociedade brasileira o surgimento de discursos falando que, olha, isso não dá certo, olha, isso aqui é apenas uma máscara. Esse discurso, gente, surge muitas vezes no momento de crise econômica como o Brasil está vivendo. O Brasil está saindo, tem um debate, está saindo de uma crise econômica que apareceu em 2014. Mas em relação à política, nós ainda temos essa noção. Não, se a gente tirar todos os parlamentares e colocar tipo um militar, o Brasil vai ser melhor. Nós já experimentamos isso ao longo da história. Eu estou falando de história, puxando a sardinha para a minha disciplina, mas poderia ser sociologia, poderia ser filosofia, poderia ser geografia. O que eu estou querendo dizer é que uma democracia robusta se faz quando as novas gerações aprendem as virtudes da democracia. E aí alguém pode me falar, mas onde que se aprende as virtudes da democracia? Na escola. E aí muitas pessoas falam, poxa Sérgio, mas tu tá de sacanagem. Todo mundo fala que tudo de bom vai vir da escola. Não obstante, a escola não é capaz de entregar esses anseios. Mas aí já é um outro debate. Por que a escola não entrega os valores democráticos?
mas que a função da escola, uma das funções da escola é essa, O que você achou desse vídeo, gente? Comenta aí embaixo, se inscreva no projeto aí no YouTube e aqui é o nosso primeiro episódio de uma série chamada Ainda Democracia. Eu espero o feedback de vocês para a gente continuar a debater temas de interesse nacional. Então nos vemos na próxima semana. Agradeço o like, agradeço o compartilhamento e agradeço a inscrição. Então, gente, uma boa semana para vocês e até a próxima.